Muito bem, mais um momento importante da Vigília Nerd aqui no Poa Geek Week, que é uma entrevista com o filósofo dos quadrinhos, Gelson Weschenfelder, que não por acaso voltou agora de viagem, estava lá no Reino Unido, estava em Londres, parabéns, ganhou o prêmio Jovem Cientista com seu projeto da tese de super-heróis como resiliência para a sala de aula, para os alunos. Isso. E conta um pouco dessa história. Então, estava fazendo minha tese de doutorado, pesquisando quadrinhos. Então eu criei uma intervenção usando super-heróis, mostrando que o quanto super-heróis também passaram por situações de adversidades sociais, principalmente num período pré-capa, antes dele se empoderar como super-herói, antes de ele vestir capa e máscara. Então eu vou trabalhar com crianças em situações de vulnerabilidades sociais. Então eu crio isso em 4 cidades aqui do Rio Grande do Sul, criando essas intervenções, mostrando que o quanto o super-herói possa auxiliar essas crianças a partir da sua história a se empoderar diante dessas situações de risco e adversidades sociais. Então, essa minha tese foi submetida ao prêmio CNPq Jovem Cientista, na qual fiquei em 3º colocado. Bacana. E foi tu que escreveu o teu projeto? Como é que foi esse processo de Não fui eu que escrevi, análise, né? Olha aí, que legal. Foram amigos meus, né, que se inscreveram. Eu achava que eu não ia ganhar por causa do tema quadrinhos, né? A ideia do prêmio era trabalhar com ecologia, sustentabilidade e desenvolvimento humano, mas eu não acreditava que o foco quadrinhos ia poder ter algum destaque diante desse prêmio. Então amigos foram lá, escreveram, e para minha surpresa, quando o presidente da CNPq me liga, né, dizendo que eu sou um dos premiados, um dos vencedores, né, do prêmio, para mim foi uma surpresa muito grande. Primeiro xinguei ele achando que era trote, né? Que você não me liga aqui para trote? A história é essa, assim, que prêmio, não concorri com nada disso. Aí foi uma surpresa grande. Então, no início ali de dezembro, a primeira semana de dezembro do ano passado, então a gente foi a Brasília receber, né, das mãos do ex-presidente o prêmio Jovem Cientista. Bacana. E conta um pouco aí pra galera que ainda não te conhece, desse teu trabalho de quadrinhos em sala de aula. Tu já lançou livros, então tá há algum tempo já nessa área. São 14, 15 anos trabalhando com isso, né? Primeiramente eu estava trabalhando o quadrinho como objeto pedagógico para a disciplina de filosofia, na qual é minha graduação. Eu iniciei fazendo meus estágios obrigatórios em filosofia, usando super-heróis, né? Algumas frases, alguns momentos que norteiam a vida desses personagens são temas, estão ligados a temas filosóficos. Então, a partir dali eu começo a pesquisar, vou fazer o meu mestrado, daí dá origem a 2 livros, né? O Filosofando com Super-Heróis, na qual ganhou o prêmio Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. E depois veio o Aristóteles e os Super-Heróis, que é uma adaptação literária, né, da minha dissertação. Então, a partir disso, eu não parei mais de fazer meu doutorado, que agora ganho mais ou menos esse prêmio, mas estou ainda tendo produções, fazendo formações docentes, viajando o Brasil inteiro aí para divulgar, né, o quanto os quadrinhos possam vir ser objetos pedagógicos, né, para a educação. Acho que esse é o grande lance, né? Porque todo mundo pensa em quadrinhos, que é coisa para criança, que não tem sentido, mas as pessoas se esquecem que todo mundo aprendeu a ler com a Turma da Mônica, com o Homem-Aranha, com o Peter Parker, lá, enfim, com qualquer personagem que for da sua familiaridade, né? E tu transpõe isso para uma área de filosofia, de história, enfim. É uma situação assim que é uma vitória, porque no momento que o mundo nerd está explodindo, está todo mundo curtindo, tu ter esse teu trabalho, ter esse reconhecimento e tu abordar isso em sala de aula, imagino que é compensador, né? A gente começa até um pouquinho antes dessa explosão, né, da cultura nerd. Como eu falei, são em torno de 15 anos atrás. Então foi um momento muito complicado, recebendo muitas críticas, tanto pelo universo nerd e também quanto principalmente o universo acadêmico, o universo escolar. Eles não acreditavam que as histórias em quadrinhos era possível usar, né, como temas pedagógicos. Então muitas portas se fecharam, então a gente teve que estar lá conquistando seu espaço cada vez mais para poder divulgar e inserir os quadrinhos na educação. Tá provavelmente também num momento meio que vivendo uma utopia, né? Porque ao mesmo tempo que tu é premiado o jovem cientista, tu tem esse prêmio, a gente tem um governo que está meio que
falando horrores de filosofia, falando horrores de história, de humanas. Como é para ti, como profissional, receber isso de baixo para cima, né? Aliás, de cima para baixo essa notícia que é tanto impactante, né? Vivemos um período complicado no Brasil, onde a ciência não está sendo valorizada, né? Não é só filosofia, história, sociologia, é a ciência em si, né? Um país que não se desenvolve na ciência, não investe em ciência ou em educação, é um país que não vai para frente. Então, hoje dizer que nós temos que poupar por causa de uma crise financeira e poupar nesses setores, né, que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil e outra, né, desenvolvimento do brasileiro, né, que eu acho que é o brasileiro que se desenvolve, daí sim a gente desenvolve o Estado brasileiro, são questões fundamentais. Então, dizer que não tem verba para isso e precisamos valorizar outro setor é contraditório, a gente consegue visualizar o que vai ser o Brasil daqui 15, 20 anos, ser praticamente uma tragédia. Indiferente de qual partido político que está, não é de agora que vem vindo cortes, né, na educação, cortes na ciência, então não dá para se dizer que isso é culpa só de um único partido. A questão é que esse está cortando violentamente, né, está cortando de vez, proibindo algumas ciências de ser divulgadas e trabalhadas. Diferente do que acontece em outros países, que eu tive a oportunidade de conhecer, onde o cientista é um profissional, aqui não é, né? Aqui tu precisa estar no mundo acadêmico para poder pesquisar, e lá a gente vê tudo ao contrário, né? Tudo bem diferente do que acontece aqui no Brasil. É uma pena mesmo. Mas deixa aí teus contatos para a galera que está assistindo o vídeo, como acha o Filósofo dos Quadrinhos, ver os teus livros, ver teu trabalho, faz o teu jabá. Bom, o Filosofando com Super-Heróis ainda está nas livrarias, né? Já está, se não me engano, na 7ª reimpressão, 2ª edição, então é muito fácil de conseguir, ou me procurar nas redes sociais. Weschenfelder é complicado, então bota Weschenfelder, vai ter um GC aqui, bota Filósofos dos Quadrinhos, tanto no Instagram como no Facebook, que eu posso indicar onde possa conseguir os meus livros, os meus contatos. Mas prenda lá para conversar, vamos falar sobre educação, quadrinhos e super-heróis. É isso aí, brigadão. Eu que agradeço o espaço. Valeu.